Vozes da Capela. A voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. Vozes da Capela, todas as quartas um episódio novo, e é sempre bom estar com você, entrar na sua casa, no seu trabalho, enfim. E é uma delícia ter a sua companhia, é delícia ter você conosco. E é muito bom também estar junto aqui com Charles Cruz para mais um episódio. Tudo bem, Charles? Para mais um episódio maravilhoso da Vozes da Capela, dando voz à cultura, à arte, às letras de Pedro Leopoldo. E hoje nós temos aqui uma best-seller. Eu acho interessante, eu preciso falar antes que o Charles é sempre muito empolgado, né? Tava todo gripado com sinusite, eu acho que vem pra cá, até melhora, Até né? melhora, você tá doido? Juntamente com você aqui, Gê, e agora, né, diante Com a dessa nossa convidada. escritora ilustre que vai ser cinema, né? Vai ser filme de cinema hollywoodiano, o livro dessa menina. É uma menina muito especial que eu tive o privilégio de conhecer pouco tempo e levei ela no meu programa de rádio outro dia, eu fiquei encantada. É a nossa querida escritora Ellen White. Tudo bem com você, Ellen? Tudo bem. Que bom te receber aqui. Eu também estou muito grata de estar aqui com vocês hoje aqui na Capela, né? Para mim é um presente estar aqui com vocês. Bacana. E aí, você já contou para mim a história, mas eu queria que você contasse também para o nosso público aqui, como é que começou essa história de escritora? Sim, a história de escritora, né, começou desde criança. Desde a minha infância, eu sempre gostei de escrever. E, igual eu te contei, eu e minhas colegas, a gente escrevia na escola e a gente escrevia cartas. E quando a gente fazia essas cartas, a gente levava para a escola, no Rio Barbosa, e a gente lia para as meninas. E as cartas, elas tinham tanta verdade que elas acreditavam que eram pessoas reais, mas eram personagens que eu e uma outra colega minha, a gente fazia essas cartas. A gente gostava de escrever cartas, né? A gente já gostava de criar histórias desde pequena. E aí os eram cartas que se escreviam para determinadas pessoas e ali criava-se uma narrativa. Eram romances mesmo. Já eram histórias de amor. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 11 anos. Eu e essa colega. Que coisa, né? Que coisa interessante. A arte de escrever. Sim. Hoje sim, infelizmente, as pessoas não estão tendo tanto hábito mais de escrever. A questão a internet é de grande valia, né? Sim. Para todos. Mas a gente percebe que existe uma certa dificuldade até com a língua portuguesa, Sim. as abreviações. Então, você já bem nova, escrevia. E era tão convincente a ponto das outras pessoas acharem que eram histórias verdadeiras. Eram reais. Era muito interessante porque eu sempre fazia personagens mulheres. Então, e ela fazia os personagens de homens. Então, ela escrevia a carta para mim e eu escrevia a carta como... Os nomes eram, né? Gabriela e Hugo, eu lembro até hoje. Gabriela, Hugo, Gustavo e Julie. A gente sempre fazia carta para esses personagens. E como é que era? Você lembra de alguma história? Lembro. Eu lembro do aniversário de 15 anos da Gabriela. Então, uma vez a gente contou como foi o aniversário dela, sabe? Que o Hugo levou um presente para ela. E quando a gente contava essa história, as meninas ficavam impactadas. Gente, eu quero um relacionamento assim também. Eu quero arrumar um namorado. Quem que é o Hugo? A ponto dessa minha amiga... Quem que é o Hugo? O gostoso. A ponto dessa amiga, ela ter um namorado, e o namorado chegou a pegar a carta, porque a gente começou desde os 12 anos. E até os 16, 17, a gente ia fazendo as histórias. Então foram vários episódios, várias cartas para o Hugo, para a Gabriela, para a Gabriela. E você tem algum manuscrito dessa época? Eu não tenho mais, porque as caixas ficavam com ela. Eu não levava para minha casa. Eu até conversei com ela, porque ela adquiriu um livro, e aí ela falou comigo: Ellen, desde pequena você sempre falou que ia ser escritora. Eu falei, ela chama Camila, tá, gente? Um abraço pra você, Camila. Mora aqui em Pedro Leopoldo. E aí eu falei com ela: quem sabe um dia a gente possa escrever junto a nossa história, né? A história que a gente viveu desde quando a gente era pequena ali, escrevendo. E eu escrevi uma carta pro Hugo, e ela tinha um primo que chamava Hugo Leonardo. E o interessante é que a gente colocava os nomes: Hugo Leonardo, Gustavo, Julie, Gabriela. E aí, o namorado dela pegou a carta, quase que teve um término.
Ele ficou com ciúme. Porque ele né, chegou a acreditar que ela estava namorando com algum Hugo e ela teve que explicar que não e ficou até preocupada que talvez a gente não pudesse mais, né, escrever as cartas por causa dessa situação. E de onde vinha? Qual que era a inspiração para essas histórias tão convincentes assim? É igual eu falei com vocês, eu gostava muito de história na escola, eu gostava também de biologia. E naquela época, quando a gente começou a escrever, eu lembro que a gente tinha um livro de biologia que tinha vários bichos. E aí, a gente inventava a história, a gente inventou que o Hugo, ele tinha uma mãe, a mãe era bióloga. Então, os animais que a gente via ali no livro, era como dando se... ideias Ia dando também. ideia, e aquilo, quando a gente estava na escola, a gente falava, olha, hoje a gente vai criar o episódio. Hoje a gente vai fazer o episódio assim. O Hugo na casa de bicho, porque ele tinha uma casa de bicho lá em Pedro Leopoldo. Tudo era em Pedro Leopoldo, gente. Eu sei mostrar as casas. A casa da Júlia era uma casa, a casa do Hugo era uma, a casa da Gabriela. O Gustavo morava na Vila Magalhães. Tinha uma casona lá bonita, a gente olhava pra casa e falava, a casa do Gustavo. Para você sintonizar bem, gente, tudo isso aqui é história, né? Tudo Que ela história ia criando fictícia. esses personagens. Sim, é tudo fictício, tudo coisa que a gente ia criando lá da nossa cabeça mesmo. E quando a gente lia, né, para as colegas da escola, elas achavam que era real. Então, E por quais isso, eram as escolas que você estudava? no Rui Barbosa era que eu mais contava. Também encontrei um dia desse com uma amiga. Falei, você lembra das histórias que eu contava lá? Ela, lembro. Então, é legal, né, a gente ver que as pessoas, elas lembram que eu sempre gostei, né, de criar, escrever histórias. Eu acredito que, mesmo que sejam histórias fictícias, elas têm o poder de transformar a nossa vida, né? Então, eu acredito, assim, que quando você escreve algo que você sabe que tem um impacto na vida de uma pessoa, né, é algo muito bom, porque quando você está escrevendo, você tá vivendo aquilo. Cada página de Se Tu Quiseres Crer foram páginas que eu vivenciei, sabe? Assim, com os personagens, porque é igual mesmo. Eu estava conversando com uma leitora, que é a Marcela, né? Minha Marcela? A sua Marcela. Alice, você imaginou que o seu livro ia fazer tanto sucesso assim? Não imaginei. Então, não além imaginei. da Marcela, quero te dizer para você que meu pai também leu, adorou seu livro. Encantado com o livro. Gracinha, gente. Gostou muito. E eu, gente, fui talvez um dos primeiros a ler antes do livro ser impresso. Eu tive o prazer de receber o manuscrito e de ler esse livro. Posso pegar o livro? Pode, claro. Esse maravilhoso livro aqui da Ellen White, Se Tu Quiseres Crer, é um livro que ela escreve aqui, um romance muito legal, muito, muito empolgante. E quando você está falando isso sobre transformar, que a leitura transforma, só para você ter ideia, na programação neurolinguística, né, PNL, existe uma forma de você fazer um processo terapêutico com as pessoas para curas de fobias e traumas, que é através de metáforas, através de leitura, né? Quando você coloca então alguém em êxtase, né? E em meditação, e aí você lê uma metáfora ou lê uma história, né? E aquilo transforma a pessoa a leitura, porque a mente inconsciente, existem palavras que não deveriam ser ditas. Por exemplo, alguém que não quer comer chocolate, ele vai e diz assim, não vou comer chocolate. Ele acaba comendo, porque a mente inconsciente, ela não entende a palavra não. Então, quando ela diz, eu não vou comer, a mente inconsciente está registrando assim, vou comer chocolate, porque o não existe na mente inconsciente. Então, pegando uma história dessa, por exemplo, que é a história fascinante que faz você rir, chorar, ficar com raiva, né? A Marcelinha deve estar com raiva aí de alguém, que eu tô sabendo. Conta pra nós aí. Sim, a Marcela, né? A Marcela e outros também leitores que leram, né? Eu não sabia que o personagem, né? Que é o Otávio, mas eu não vou contar tudo, gente. Ia causar tanto impacto nas pessoas, né? A primeira leitora que leu o livro... novela, com raiva. Ela bravo com o Otávio. Bravo com o Otávio e ela chegou, ela falou comigo, olha, eu sou uma leitora crítica. Eu só vou falar do livro depois que eu ler. Uma das leitoras, ela chama Júnia. E eu falei, nossa, meu Deus, se ela não gostar? Aí fiquei caladinha. Gente, ela leu o livro em 2 dias. E ela escreveu que o livro
era incrível, que ela ficou fascinada com a história, que a história prendeu ela. E aí, quando eu cheguei, né, pra vê-la, ela virou pra mim e falou comigo do impacto que Otávio tinha causado. Mas, gente, eu fiquei assim, não, mas como que... A raiva, sabe? Eles tiveram muito... Sentiram o impacto, assim. Quando eu tava escrevendo o livro, eu não pensei que ele ia causar tanto impacto assim nas pessoas, né? Porque quando a gente tá fazendo, a Marcela até falou, é como se fossem seus filhos, né? São seus personagens, são seus filhos, então você cria um amor. Então eu entendo do leitor, né? Essa parte, sim, dele ter ficado impactado, mas como escritora, eu entendo também o porquê da história de Otávio. Então tem todo um porquê, né? Por aquelas atitudes dele. E aí é uma história bonita porque a gente vê a cura desses personagens, sabe? A gente vê ali que tem pessoas que têm cicatrizes por muitos anos, mas elas podem ser curadas. Então, eu consigo olhar para Otávio e ver um homem de 50 anos, né? Barão da linhagem dos barões de Cocais, o único herdeiro da família, né? Da linhagem ali. E ele tinha necessidade de ter filhos, né? E eu não vou contar a história toda para vocês. Tem que deixar só um salzinho, né? Viver um trágico amor na juventude, sabe, pessoal? E aí você vê, né, essas camadas na vida desse homem e depois a gente vê a transformação. Agora, Elisa, as pessoas assim ficaram impactadas com a Elisa de falar: "Ai, Elisa, eu quero carregar a Elisa e colocar no colo". Mas eu vejo uma mulher forte. Eu vejo uma personagem que cresce a cada página. E aí, quando você olha e me pergunta, Ellen, por que da Elisa ser forte assim? Porque eu me inspirei em mulheres. Na minha mãe, né? Na minha vida, né? Porque, igual eu contei pra você. Janete, uma senhora muito forte. Muito forte, que já passou por tantas situações, né, Charles? Beijão aí de enfermidades Janete. com meu pai. E tanto é que o livro, gente, tem a dedicatória pra eles, né? Pra família, pra Deus, agradecendo a Deus por esse presente. Eu me emociono toda vez que eu falo de Se Tu Quiser Escrever. Olha, eu já querendo chorar, gente. Porque quando eu escrevi Se Tu Quiser Escrever, eu não queria chorar. Eu trabalhava numa sala VIP. Eu trabalhava na limpeza de um aeroporto. E eu lembro que eu já estava com 37 anos. E frustrada com algumas coisas da vida. Deus tinha falado comigo, escreve um livro. Eu cheguei até perto de uma pessoa e falei com ele que eu já escrevia. Mas como que eu iria mudar esses personagens e colocar eles como cristão, por eu ser uma pessoa cristã? E aí ele falou, Ellen, Deus vai te dar toda a direção de tudo. E eu lembro que quando eu fiz o livro, eu entrei dentro do banheiro do aeroporto e falei, Deus, me ajuda a publicar esse livro. Porque dentro dessa sala VIP vem médico, vem advogado, vem vereador, vem cantor, vem muita gente importante. Me ajuda. E eu lembro que eu estava com uma amiga que ela chama Alice e ela falou, amém, Ellen. Que Deus te ouça. Eu lembro, Gê, que eu trabalhei naquele dia, eu cheguei lá, eles falaram pra mim não trabalhar na limpeza, me colocaram na cozinha e tudo deu sim o propósito e eu aceitei. Fui pra cozinha, trabalhar nos buffets e eu lembro que a minha colega que trabalhava na limpeza me chamou e falou, tem 2 homens que querem falar com você. E quando esses 2 homens chegaram até mim, eles começaram a questionar sobre o buffet e até reclamar do buffet, porque estava repetitivo o alimento. E eu expliquei para eles que naquele dia a gente tinha aquele buffet, né? Aquela alimentação. Mas que toda semana o buffet era mudado. E eu lembro que um deles falou comigo assim, como você chama? Eu falei, Ellen. Aí ele virou para mim e falou comigo assim, você sabe que aqui nessa sala vem muita gente especial. Eu falei, eu sei. Vem médico, vem advogados, várias pessoas. Aí ele falou, não, quem é especial aqui é você. E aí eu comecei a ficar emocionada, porque, né, como que um cliente vai falar isso com uma pessoa? E ele falou isso comigo, e ele virou para mim e me perguntou se eu conhecia Jesus. E eu falei que eu era serva de Jesus Cristo.
E daí ele virou para mim e falou comigo que se eu estudava, que eu tinha que estudar, que Deus tinha uma obra grande na minha vida, que tudo era o conhecimento, se eu tinha vontade de estudar. E eu falei que sim, que eu tinha vontade. E aí eu lembro que tinha um livro na mesa dele assim. Aí ele falou, Deus tem uma obra grande na sua vida. Eu fui e falei assim, deve ser por causa desse livro aqui. Na hora que eu falei isso, um outro homem que estava do lado dele virou e falou assim, ué, mas por que do livro? Aí eu falei, porque eu escrevi um romance cristão. Um romance que aborda fé, esperança. E aí ele falaram algumas coisas comigo, de Deus mesmo, e se despediram. E aí me pediram meu telefone, eu pensei, eles vão me enviar uma oração, porque na sala VIP é de costume, né? Irem muitos pastores, né? E eles oram para as pessoas mesmo, que estão trabalhando. E eu pensei, ele vai mandar uma oração. Quando ele me manda um áudio, ele me manda... Pastor é meio doido, né? Pastor Rubens, que eu mando um abraço para ele, coração, gente, que eu mandei para ele, lá para São Paulo, se tu quiseres crer. E o pastor Marcelo se apresentaram como pastores. Eu sou da Assembleia, eu sou da Universal. E até então, gente, eu não tinha ainda me ensinado que eu tinha falado aquilo no banheiro com Deus. Até eu conversar com eles ali, eu não tinha ainda pensado que eu tinha falado de manhã. Aquilo já era de tarde, quase 17 horas da tarde. E aí, quando eu entro na cozinha, que eu escuto o áudio, ele fala comigo, Ellen, sou pastor Rubens, estamos te abençoando com uma faculdade na sua cidade, aí em Pedro Leopoldo. Pode ir na sua cidade escolher. Gente, eu comecei a gritar dentro da sala VIP. Porque da onde que uma pessoa vai te presentear com a faculdade? Com tantas pessoas assim? Você ganhou uma bolsa de estudo? Ganhei uma bolsa de estudo. E qual curso você fez? Serviço social. Ai, que legal. E você já formou? Já formei. Como assistente social, já tenho o meu registro no CRES. Trabalho como... E eles pagaram o seu curso todinho? Todo. E nem te conhecia? Te Nem viu lá, conhecia. falou que ia pagar o curso pra você. Pagou o curso e falou comigo, Ellen, o que eu tô fazendo pra você, você faça. O bem que eu tô te fazendo... Não, então retira. Esses caras são doidão. Eles são abençoados demais. Ele ainda falou comigo que você vai ser difícil, vai ter momentos em que você vai querer desistir. Mas não desista, porque trabalho, mãe, né, esposa, estágio presencial, né? E quando o serviço social entra na minha vida, nos primeiros 6 meses ali da faculdade, eu já estava apaixonada com o serviço social. Eu falei, meu Deus, eu nasci para ser uma assistente social, porque é um profissional que viabiliza, né, a garantia do direito das pessoas. Então eu fiquei assim, apaixonada. E depois de 4 anos, quase 5 anos, eu consegui, né, publicar o Se Tu Quiseres Crer. Por quê? Então, Porque isso foi 5 anos atrás. 5 anos atrás. Eu fui melhorando, eu já tinha o livro todo, já tinha o enredo todo do livro. Mas aí, a cada férias minha, eu ia melhorando. E eu vi nos capítulos, Deus assim, mudando até os capítulos. Igual eu conversei com uma moça também que adquiriu o livro. E eu falei com ela, quando eu tinha feito, eu coloquei assim, novo funcionário. Depois eu fui lá e coloquei sol de primavera. Então, até os capítulos eu vi a transformação que foi o livro para chegar no final, que eu terminei ele em março, que eu tive uma férias. Eu ainda brinquei com o pessoal no Instagram, falei, gente, agora o livro sai. E aí, em junho, no final do mês de junho, o livro já estava publicado e, para a glória de Deus... Junho agora desse ano? Junho, agora em julho, 100 exemplares já vendeu a primeira tiragem. Primeira tiragem. Então, de 5 anos atrás, você conheceu esses 2 homens. Sim. Eles te deram uma bolsa de estudo. Isso. Você fez faculdade, formou e agora você selou esse ciclo publicando, lançando esse livro Se Tu Quiseres Crer. E qual que é a Isso sensação? mesmo. Eu olho para você e fico aqui ouvindo, estou aqui como você aí que deve estar assistindo, prestando atenção aqui, e parece que é uma pessoa orgulhosa dos filhos, parece uma mãe falando dos parentes, do filho, do genro. Qual que é a sensação para você de agora ver o seu sonho concretizado e ver as pessoas dando esse retorno? O que passa pela sua cabeça? Tem hora que eu mesmo olho, tem hora que é como se fosse assim, inacreditável mesmo, porque aquilo que quando você, né, é uma criança, é como se eu fosse olhar para mim, criança, e falando assim, olha, Ellen, a Ellen de 10 anos, né?
você conseguiu. Porque é uma sensação, assim, maravilhosa. É algo que eu posso falar para você que está assistindo, né? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de acreditar. Nunca desista de acreditar. Porque se eu tivesse olhado todas as situações de limitações que aconteceu na vida ou de frustrações, eu não teria conseguido publicar o Se Tu Quiseres Crer. Mas eu sempre acreditei, né? E sempre confiei que quando a gente tem fé, tem esperança, as coisas elas transformam a nossa vida, elas mudam a nossa vida. Que bacana. Então, aí você fala de criança, de um sonho de criança, olhando lá atrás, lá quando você escrevia as cartas para o Gustavo, você imaginava que você estaria aqui hoje com o seu livro na mão, com tudo isso que está acontecendo, uma faculdade concluída e com tudo que você está vendo hoje acontecer? Não, eu não imaginava. Foi muito, né? Foi muito melhor e mais impactante do que não imaginava, né? Quando eu era uma criança ali, a gente só sonhava, não imaginava de eu estar aqui hoje, né? Fazendo parte da capela, que quando o Charles me chamou, eu fiquei emocionada, eu fiquei feliz, falei, nossa, eu preciso fazer parte dessa associação. E ela foi uma das primeiras. Foi. Nossa, que É, bacana, hein? foi ela, juntamente com o Cláudio, Uhum. Ilse, o professor Eduardo Nassif, né, o reitor aqui da Faculdade de Leopoldo, e o Sim, professor Aloysio, que é o diretor acadêmico, acho que é diretor acadêmico, né, que o professor Aloysio é aqui na Parece que faculdade, né? sim, é. E, poxa, assim, é muito gostoso de te ouvir, né, ver esse entusiasmo, né, e ver esse livro na mesa agora, né, e o lançamento foi muito legal, sabe, Gi? foi. Muito legal. Bacana. Então, e aí você falou num determinado momento que é complicado, a vida pessoal, mãe, esposa, filho, aí de Uhum. repente tem uma mulher que está nos vendo agora e pensando: "Nossa, não tem jeito para mim". O que que você diria para essa uma mulher ou mesmo um homem, alguém que tem um sonho e está lá dizendo que acha que não vai ser possível? O que que você diria? Eu diria para essa pessoa que tudo é possível. Sabe, ela acreditando, né, não desistindo do seu sonho, desistindo daquilo que ela acredita, ela vai conseguir, né. A gente não pode, deixar as situações, né, porque a nossa vida, ela tem altos e baixos, né, e a gente não pode deixar que todo os baixos que acontecem na nossa vida, eu acredito que são aprendizagem. Então a gente aprende, né, a gente aprende com a dor, a gente aprende com a tristeza, né, e por isso que a gente não deve desistir nunca. E Bacana. uma pessoa que está desanimada, triste, que está sem esperança, ao ler esse livro, isso pode ajudar a pessoa a dar uma levantada? Pode? Pode. Eu recebi hoje, né, de uma moça que ela mandou para mim, e ela falou comigo que ela estava antes de ler o livro, que ela estava passando por alguns momentos, muito tristes e que o livro fez ela refletir em muitas coisas da vida dela. Nossa, eu fiquei muito emocionada, sabe. Bacana. Porque eu acredito que o livro trata, muita coisa, né, na nossa vida, até mesmo pessoas que estão passando por momentos difíceis, como depressão, né, por ele abordar muita sobre fé, sobre esperança, recomeçar, né. Pra gente que é mulher que está assistindo, né, muitas vezes a gente tem vontade de escolher sair, mas é importante ficar, né. E, de certa Então forma, a leitura, a escrita, né, quando você começa a desenvolver a escrita desse livro, ele foi, de certa forma, uma autoterapia para você? com certeza, foi uma autoterapia para mim escrever, é uma autoterapia, né, porque todas as vezes que né, estava passando por momentos de ansiedade, em que eu sentava ali, né, na frente ali do computador para escrever, eu sentia como eu mesma estava sendo impactada e transformada. Foram várias vezes. É um momento de calma, de paz. Por isso que eu aconselho você que gosta de escrever, escreva, escreva mesmo, porque escrever, nos faz muito bem. Bom Bacana. demais. Bacana. Eu tô com uma dificuldade imensa. Você deve estar achando, "Não, a Gê tá chorando, a De Gê tá emoção, gente tá emocionada". emocionada. Gente, essa iluminação tá acabando com o meu. Eu estou muito emocionada com a história, mas eu tô ficando sem condição de continuar. Eu tenho uma conjuntivite alérgica e essa iluminação aqui, direitinho aqui em cima do meu olho, tá bastante complicado. Ellen, pra gente encerrar, pra eu dar conta de fazer esse finalzinho,
O que representa a capela para você? A capela, para mim, ela representa, para todos que estão assistindo, né, um começo de um sonho para todos aqueles que acreditam nas artes. Então, eu acredito que a capela vai ajudar todo aquele artista de Pedro Leopoldo e também, né, nas redondezas, né, a desenvolver as suas habilidades. Então, ela representa sonho, a capela foi onde eu lancei o livro. Então, é o que eu acredito, né, que ela representa isso para todas as pessoas. Bacana. Muito obrigado por você participar com a gente, de você ter publicado esse livro maravilhoso, né? Sim, Nosso agradecimento também a você que nos assiste, também à Faculdade de Pedro Leopoldo, a FPL, Fundação de Pedro Leopoldo, Faculdade de Pedro Leopoldo, e nos dá aqui a oportunidade de fazer esse podcast Vozes da Capela, trazendo voz à cultura e à arte de Pedro Leopoldo para que o mundo saiba que Pedro Leopoldo tem riqueza cultural. Gente, ficamos por aí. Gê, melhoras. Obrigada. Grande beijo para todos vocês. eu posso agradecer? Eu Claro. gostaria de mandar um beijo para os meus filhos, né, Miguel, Gabriel, para o meu esposo, para toda a minha família, amigos, e eu agradeço a vocês, primeiramente Isso. Deus e ao podcast. Bacana. Muito obrigada. Maravilha, obrigado. Grande beijo e até a próxima.